Buenas amigos do blog Novidades Online, hoje eu falo diretamente aqui do Cine Belas Artes, onde acabei de assistir o longa A Herança de Narcisa, protagonizado pela maravilhosa Paola de Oliveira. Muito bom filme. Então bora lá conferir agora a coletiva de imprensa. Agora eu vou chamar o pessoal aqui que vai estar comigo nesse super bate-papo, sem mais delongas. Vamos lá. Daniel Dias e Clarissa Appelt, roteiristas e diretores do longa. Vem pra cá, por favor. Temos também Paula Gomes, diretora-geral da Olhar Filmes, que é a distribuidora do longa, que vai dar umas palavrinhas rápidas aqui antes do início da coletiva. E claro, gente, eu sei que vocês estão muito ansiosos para isso aqui, nossa super protagonista, Paola Oliveira. Vocês estão ansiosos agora. Bom, vamos lá. Paula, começa falando um pouco aqui pra gente o que gerou assim, esse brilho no olhar, olha só, o brilho no olhar da Olhar Filmes, olha como eu tô boa aqui. Só no Japão, para vocês quererem distribuir essa história, né? O que foi assim que deu gás? Bom, primeiro mencionar que a Amanda, da Camisa Preta, que é a produtora do filme, né, junto com a Luca Filmes e a Telecine, ela nos abordou no mercado, numa feira de negócios, né, de audiovisual, e pitchou, junto com a Clá e o Daniel, esse projeto. E assim, eu não lembro naquele primeiro momento se a gente já tinha ainda, Paola, acho que não. Acho que já? Já tinha alguma conversa. Já tinha uma conversa, já tinha uma promessa, mas não estava confirmado. E eu acho que o que mais pegou a gente é essa história que é muito pessoal da Clá e que foi trabalhada assim, de uma maneira muito especial mesmo. Lembro das conversas que a gente trocou, assim, a gente pegou logo no argumento que a gente trocou desde o começo, de quando a gente vendia muita ideia como terror tropical, essa coisa do terror dos trópicos, uma coisa bem diferente. E foi evoluindo, a Paula entrou de cabeça no projeto, acho que vocês viram que ela está incrível na atuação, que ela dá corpo a tudo aquilo que a Clá imaginou ali de uma maneira magistral, acho que ficou inclusive muito superior ao que a gente tinha imaginado, né? Então, obrigada. Obrigada. E aí foi quando a gente também mudou o posicionamento do filme para um drama sobrenatural, que eu acho que é o que traz isso de forma muito mais forte, o espírito do que é esse filme. Então, com certeza. Não, eu vou explorar muito desses pontos aqui que você já deixou, mas antes de eu começar o bate-papo aqui com a galera, só um spoiler pro pessoal que está aqui dos próximos títulos da Olhar. Perfeito. A gente está em cartaz agora com Apenas Coisas Boas. Ótimo, assistam, tá indo muito bem. A gente fez um lançamento pequenininho. Herança de Narcisa, que a gente vai em 9 de julho e a gente pretende sair com inicialmente 60 salas. Espero que a gente consiga expandir esse circuito. Em outubro ou em setembro a gente vem com o Doutor Monstro, que é um filme que vem com a Thaís Araújo, de direção do Marco Jorge, do mesmo diretor de Estômago. Eu amo. Em outubro a gente deve vir com Yellow Cake, que abriu o Olhar de Cinema, que traz a Rejane Faria e a Dona Tânia também, maravilhosas. Temos também o Virtuosas, que é outro filme também nessa chave aqui do Gore, um pouco vai mais pro Gore do que o Narcisa. E para fechar o ano, Nova Eden, que é o próximo longa do Ali Moitiba, que é um diretor super também profícuo, né? Que, enfim, acho que muitos já ouviram falar da carreira dele. E a gente abre o ano que vem com Alice Júnior, que é um filme alegre, um filme solar. Então, esse é o nosso desenho dos próximos lançamentos. Tá fraquinho, eu achei fraquinho. Olha aí. Ela jogou bem A gente aí. começando com Paola aqui no segundo semestre. Eu até falei pra ela antes de começar, gente, pra mim, se depender de mim, já nasce aqui uma nova diva do terror, entendeu? Scream Queen, entendeu? Pra mim já nasceu. Eu já botei o rótulo. Vocês param de fazer manchete disso, obrigada. Obrigada a você, Renata. Obrigada. Gente, então vamos lá, começar esse papo oficialmente. Como o Paula bem jogou aqui, né, essa coisa que Paula já estava ali naquele papo inicial e tudo mais, contem pra mim então, esse roteiro, ele começou a nascer e vocês já estavam pensando na Paola desde o início, do
tipo, né, uma baita musa de carnaval, como que vai ser? Tem essas melhores histórias no Brasil? Conta aqui pra gente. Na verdade a gente escreveu esse roteiro de uma forma louca, assim, né? Eu tava, depois da pandemia, na pandemia, tava morando em Los Angeles, bateu a pandemia, aí eu fui, voltei pro Brasil no meio dessa doideira, não tinha onde morar, não tinha onde ficar, não tinha nada, né? Pandemia, loucura total. Eu fiquei na casa dos meus pais um tempinho, aí eu comecei, né, a entrar em contato com algumas coisas, assim, né, de traumas familiares, coisas e tal, e falei pra Daniel, pô, vou escrever tem um negócio aqui, tá? Eu vou escrever uma história de uma filha que é possuída pela própria mãe, sabe? De certa forma, que é meio que tomada, sabe? Tipo, e aí Daniel... Super tranquilo, escrevendo ela na casa da mãe. E aí Daniel comprou essa filha, a gente escreveu, em 15 dias, assim, o primeiro tratamento. E aí, a gente tem o nosso produtor, do Bergaria, né, da Oca Filmes, que infelizmente não pode vir hoje, né, porque ele está gravando o filme dele, Melhor do que Sonhado, do Belchior, né, e também é diretor maravilhoso. E o Edu, a gente sempre troca com ele criativamente, né, então a gente mostrou essa história para ele, e ele curtiu pra caramba também. E o Edu conhece a Mari, né, a gente é Paola, conhece a Paola, tem uma relação. Mari. E aí, a gente trocou essa e eu falei, cara, acho que dá match, hein? A Paola também precisa. Eu sempre gostei muito do seu trabalho, match maravilhosa, muito boa, sabemos disso. E aí eu falei, cara, vamos mostrar, vamos mandar pro Edu e pedir pra ele mostrar pra Paola. E aí o Edu mostrou e a Paola curtiu, né? Curtiu pra caramba. E entrou e ajudou a gente a crescer essa história, se eu tenho, então eu passo pra ela aqui, só forma aqui. Inclusive, fala isso aqui pro pessoal, porque eu imagino que a primeira reação aí de vocês assistindo o filme deve ter sido Paola fazendo um filme de terror, caraca! E a estreia dela no terror, né? Então, como que eu tenho certeza? Sabe o que eu vi? Você falar, é estranho mesmo. Eu falei, poxa, na minha cara. É estranho mesmo, mas até ficou bom. Vou só falar um pouquinho do que a Clá falou. Eu acho que para dar esse match, né, que a gente fala, para as coisas caminharem e se concluírem, eu acho que existe um andamento que às vezes a gente não sabe muito bem, né? O Dudu, que estava com eles, que acreditou no roteiro, falou com Mariana, que é a minha empresária, e ela mesma falou, cara, eu acho muito legal, pode ser interessante, vamos ler. A gente leu, ainda tinha coisas por resolver, mas falou, vamos junto, vamos. Então, assim, eu acho que é essa junção de pessoas que acreditam num projeto que faz ele caminhar. Então, na hora que eu entrei, já tinha muita gente acreditando nele, mas a gente falou, vamos para cima. E agora a gente foi tão para cima para até na China. Mas foi ótimo. A minha sensação, quando eu soube que era uma coisa meio de terror, quando a gente lê, já é engraçado que eles escrevem dessa maneira. Então, ali tudo que vinha ali já descrito pra gente, já, não sei, já era meio assustador, porque muita coisa se resolve no set ou filmando, tem a cara do diretor, mas no caso da escrita de vocês, não. E eu falei, será que eu vou dar conta medrosa, tá? Eu sou uma mulher que adepta dos filmes de terror. Não, porque eu já vi, inclusive, atores falando que a gente vai gravar filme de terror e é a maior comédia, não sei o que. Não, o nosso era um set calmo, mas tinha uma locação muito específica, tinha uma locação, diria, um pouco assustadora. Eu falei, amor, não vai dar certo. No meio do caminho eu vou perder a personagem. Mas foi ótimo essa experiência. Porque a gente sempre fica fazendo o nosso, mas pensando em como a gente vai captar o outro, né? Como é que o outro vai entender aquela cena. Eu acredito que para vocês também seja assim. Então a gente falava o que prende mais, o que assusta mais, o que deixa o outro mais em suspensão nessa cena. Então foi legal trabalhar o antes e o durante pensando nisso. Inclusive, eu até queria que vocês comentassem um pouco desse formato, que eu achei muito interessante, que ele foge do gênero de possessão em si, né? Não é só um filme de possessão, ela vai estar incorporada ali com a coisa da mãe. Como vocês acham que esse filme se difere desse estilo tradicional, assim, do horror de possessão? Eu acho muito complicado. Não, eu acho que tem duas coisas. Uma que a Cláudia vai falar muito desse estudo de horror da classe, principalmente da Clarice, assim, que eu embarquei de terror terapia ou horror de cura.
que é uma nova coisa, assim, que foi o que me chamou para o horror, que era isso que eu ia falar, que é uma questão. Eu sou muito do drama, assim, o filme anterior foi Nosso Sonho, com o Rodrigo Bochecha, somos roteiristas. E o que me comove nas histórias são histórias meio catárticas, assim, com finais potentes, assim, é o que me move muito. E onde eu me posicionei muito no início, né, quando a gente estava conversando, quando a gente estava tratando, foi justamente na relação dos irmãos, assim. Então eu acho que é um tom que só é possível com a junção de duas vozes, assim. Eu acho que é legal que a gente está aprimorando isso e tentando entender, assim. E aí, para isso, a gente chega nesse novo tom, que é esse terror terapia, que eu acho que vou deixar para falar, que é um tom melhor. A gente tem desenvolvido essa ideia, né, do terror terapia, que na verdade é porque eu sempre gostei disso, assim, eu gosto do terror, né, mas eu gosto do terror por uma razão talvez diferente do que as pessoas gostam do terror, sabe? O que eu gosto do terror é a capacidade que o terror tem de mexer com o nosso inconsciente, sabe? Que tem a capacidade que tem de mexer com o nosso emocional, com a nossa psicologia, de descavar umas chavinhas ali. Eu acho que é um dos gêneros mais viscerais, entendeu? No sentido de chegar lá e dar uma sacudida na gente, sabe? E eu acho que quando a gente tem noção disso, a gente tem uma ferramenta muito potente em mãos, sabe? Que é, por que a gente faz cinema, sabe? A gente faz cinema para mudar as pessoas, né? Para ajudar as pessoas a entenderem coisas que elas não sabem ainda, para transformar as pessoas, e eu acho que o terror tem essa potência muito forte. Então, nesse lugar a gente começou a desenvolver essa ideia de terror-terapia, né? Começou com uma brincadeira, o negócio de terror-terapia, mas hoje virou um negócio, a gente está falando direto. Que é isso, gente, um filme em que serve quase como uma sessão de terapia, né? Para mim, exatamente serviu, né? Foi praticamente um ritual, né? Minha mãe também, primeira vez que ela viu o filme lá no Festival do Rio, se emocionou muito, foi muito lindo. Tava, né, a gente lá, a Paola também viu, participou desse momento, né? E eu acho que é um filme para isso, sabe? Pra gente ver e sair sentindo, se emocionando, entendendo melhor nossas mães, nossos ancestrais, sabe? Entendendo melhor a gente, os nossos problemas. Então, a gente trabalhou muito o filme nesse lugar, como o Daniel falou. A gente tem um histórico de roteiristas. Então, a gente trabalhou muito essa ideia, né, de trazer uma jornada emocional dramática do filme, para que ele não fosse só um terror de causar medo, né? E acho que foi isso que falou também. Só um drama também, né? Que não tivesse. Eu acho que é um artifício mesmo usado, muito bem utilizado no filme. A gente, às vezes, a coisa mais assustadora que você tem para falar, às vezes é uma sensação, é um sentimento, não é necessariamente um terror com sangue ou espírito ou possessão. Então, acho que se fala disso, é um artifício para que coisas absolutamente dramáticas e sentimentais e da vida real fossem ditas e que a gente conseguisse se impactar com elas. Então, e apesar de que a gente fala muito de filme de gênero, né, acho que o gênero já foi mais um gênero absoluto, assim. Então agora a gente fala em dramédia, né, a gente fala desse terror psicológico, porque é misturado, as histórias são misturadas e elas causam coisas diferentes na gente, em cada um vai ser diferente, mas ela já parte do princípio que ela vai pegar mais de um lugar na gente. Não, e até comentando isso que vocês estão falando, né, do filme ser uma espécie de terapia ali em conjunto, acho até que é interessante a gente notar e refletir sobre isso também, que os filmes de terror, recentemente, os que mais têm performado bem em bilheteria, né, tiver uma substância, obsessão ali, né, que foi super bem, são filmes que falam de coisas que estão muito latentes, né? Então, substância falando de etarismo, essa obsessão falando desse conceito de amarrar alguém no amor, né? Aqui a gente falando de heranças familiares. Então, enfim, só para a gente notar também que o horror é um gênero muito potente. E, inclusive, pegando esse gancho, temos aqui uma pergunta da Gabriela Tuolfa, da quem? É isso? Tá certo? Cheguei lá, né? Gente, desculpa, eu tô lendo letrinhas de médico aqui, tá bom? Estou fazendo o melhor, mas vamos lá. Qual a parte mais desafiadora de produzir e criar um filme de terror no Brasil? Eu acho que é o orçamento, né? Com certeza. Eu diria que são duas coisas, o público e o orçamento.
Porque orçamento, claro, a gente sabe que aqui no Brasil é um certo desafio, né? A gente conseguir levantar dinheiro para fazer filme. E filmes de terror, por exemplo, esses filmes de terror que dão público aqui no Brasil, Warner, né? Esses grandes filmes de terror, tem orçamentos milionários, gente. Fazem coisas, né, assim, loucas. O que eu acho incrível, justamente, é que esse ano a gente está botando isso em xeque com filmes como Obsession mesmo, né? Obsessão, que teve um orçamento baixíssimo e que deu super certo. E a gente já viu acontecendo com, né, Atividade Paranormal e outros filmes, esses cases, né, que gastam muito pouco e fazem muito. Porque o terror, ele não precisa ser pirotécnico, né? Eu não acredito nisso. Então o nosso filme também é um baixo orçamento, fez com muito pouco. E a gente conseguiu, porque é isso, tem uma âncora emocional, né? Não é só as cenas de terror, não é? E o clima, né? Que eu acho que também aí é uma questão de... é um olhar mesmo, né? Uma sensibilidade para conseguir criar esse clima do suspense, né? De tipo, a gente ficar nervoso, ficar com medo. E aí outra coisa é o público, que eu acho que o público brasileiro, ele ainda... existe um público de nicho, né? Muito fiel de terror aqui no Brasil, que é um público incrível, assim, né? Tipo, tive muito contato já desde o meu primeiro filme. Mas o grande público, ele ainda é muito desconfiado do terror brasileiro. Como os filmes brasileiros e nacionais como um todo, né? E eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que a gente tem que quebrar esse estigma, né? De que todo filme brasileiro enfim, é igual, né? Que terror nacional, quer dizer, filme nacional não é um gênero. É muito diverso, sabe? Cara, frase perfeita. Filme nacional não é um gênero. Manchete, viu, gente? Maravilhoso. Olha só, temos Juliana, do Notícias da TV, que pergunta para Paola o seguinte: quais são os desafios e delícias de interpretar uma personagem tão densa? Que artimanhas como atriz você usou para criar a Ana e a Narcisa? Nossa. É aquela pergunta que a gente espera, né? A hora que nem sabe por onde começar. É sempre tão gostoso começar uma personagem, não saber exatamente como ela vai, daí você, né, como é que ela vai nascer, por que caminhos você vai seguir, mas o mais legal é que cada pessoa que está no trabalho, dos diretores, as expectativas de produtores e o roteiro e o que vai se estabelecendo ali no dia a dia ou numa preparação, a gente... É com isso que a gente faz essa personagem nascer. Por exemplo, me falaram sobre o tom da atuação, então uma atuação mais branda, mais tranquila, assim, mais comedida. Eu acho que o filme pedia isso, porque a gente já tem muitos artifícios, né? Como a gente estava falando, tem um terror, tem um drama, então pedia que fosse uma coisa um pouco mais suave. Eu já faço duas personagens, já faço a filha, já faço a nossa querida Narcisa. Então, assim, todos esses pontos foram me ajudando a criar as relações. O próprio terror me ajudou, né? Como eu coloco essa mulher tão intensa dentro dessa casa, a ponto da gente se interessar pela história dela, se assustar e querer saber o que vai acontecer. Então, foi delicioso descobrir cada partezinha e eu acho que fui criando muito com eles. Fui fazendo as minhas cenas sem dublês, eles quase morreram, porque isso também dá uma sensação no corpo. Eu sou muito física, então criar essa personagem também ali no dia a dia. Tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena ali daquele cortador de grama que a gente fez no início, estava quente. Eu falo isso porque cada coisa que a gente foi construindo no físico e no corpo também trouxe um pouquinho das duas para mim. Inclusive, eu até queria pegar um gancho disso, né? Você falando desses desafios e tudo mais, porque a Paula aqui do Universo 42 pergunta se teve alguma cena, né, que te deixou mais emocionada, reflexiva, qual foi a parte mais difícil ali para você filmar emocionalmente falando? As partes as partes de Narcisa foram um pouco desafiadoras, porque eu já vinha fazendo a Ana, e a Ana tinha um tom um pouquinho diferente de Narcisa. Então fazer as partes de Narcisa, onde ela está na festa dela, né, onde ela está revivendo o passado, e o tom era um pouquinho mais alto, foi mais desafiador. E depois no final, fazer a cena com a dona
Rosa Maria Mordinho também com a Rosinha, foi muito especial, porque foi um dia, a gente estava numa locação um pouco complicada, Santa Teresa, tinha música em volta, e era uma cena absolutamente emocionante, né, emocionada, então, e olhar para ela, estar com ela, com aquela mulher forte, firme ali na minha frente, impecável durante toda essa nossa diária, foi muito especial. Não foi desafiador por outro lado, foi especial para ela. Rosinha abre a boca para falar uma palavra, né? E destrói todo mundo. Exato.